Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Olha que delícia, vamos aprender mais um pouquinho? Hoje nós vamos estar retomando um pouco dos produtos notáveis. É muito importante que a gente saiba como usar. Eles são ferramentas, ok? A gente usa eles para atingir o nosso objetivo dentro de um exercício. Por isso que é importante que a gente lembre e saiba como aplicar eles, ok? Então vamos lá, ó. Nossos objetivos: retomar esses produtos notáveis, ok? E resolver problemas utilizando esses produtos notáveis, beleza? Vamos em frente? Existem multiplicações que apresentam um tipo de padrão? Será que existe uma multiplicação que é sempre do mesmo jeitinho? Isso significa padrão, né? Ter o mesmo jeito, a mesma forma. Será que existe? Sim, né, gente? As multiplicações repetitivas que se transformam em potências. Por exemplo, pega o número 2 e multiplica ele por ele, por ele, por ele, por ele. Você vai ter uma multiplicação repetitiva, que você consegue escrever como 2 elevado à quinta potência. Então, tem sim. Produtos notáveis, quais são eles? Vamos estar lembrando. Quadrado da soma de dois termos. Temos o quadrado da diferença, então esses dois são bem parecidinhos, ó. A única coisa que está alterando é o sinal de mais e de menos dentro do parênteses, tá bom? E o produto da soma pela diferença de dois termos. E hoje nós vamos trabalhar com qual? Com produto da soma de dois termos, tá bom? Então, olha lá. Produto da soma. Então, vamos entender o que é essa palavra, ó. Produto, conta de vezes. Da soma, então eu vou somar algo. Pela diferença, eu vou subtrair essas mesmas coisas que eu somei no primeiro parênteses. Isso que significa o tal do produto da soma pela diferença, tá bom? Então, olha aqui, ó, 5A mais 6, então no segundo parênteses eu tenho 5A menos 6. O primeiro termo se mantém e o segundo também, ok? Isto é diferente de você escrever 5A mais B ao quadrado, ou 6, né, se preferir, ou 5A menos B ao quadrado. Quando você escreve alguma coisa ao quadrado, significa que você está multiplicando ele por ele mesmo, sem mudar nada. E não é o que nós temos aqui, né? Aqui eu tenho o sinal de mais e de menos se intercalando entre os parênteses. Então não é a mesma coisa, eu não posso escrever na forma de quadrado, tá bom? Ó, repare que dentro dos parênteses não temos a mesma coisa para escrever em forma de potência, tá bom? Visto essa diferença, vamos lembrar, olha aqui, ó. Se eu multiplicar, como é que vai ficar? Então, vamos usar a nossa propriedade distributiva aqui para fazer a continha, para ver como é que fica no final, para a gente lembrar de como que resolve de forma direta. Sim, a ferramenta do produto notável, ela faz a gente pular desta linha direto para a resposta. Mas vamos só entender o porquê que dá essa resposta, tá? Caso você esqueça da ferramenta, vai ter que fazer tudo manualmente. Então, ó, 5A vezes 5A, 25A ao quadrado. 5A vezes menos 6, está escrito aqui. Aqui, mais 6 vezes 5A, mais 6 vezes menos 6. Então, bem devagarzinho para não errar. O 25A ao quadrado já fizemos, mais com menos, menos 30A, 5 vezes 6, 30, né? Mais 30A, mais com menos, menos 36. Aí a gente pode juntar os termos semelhantes, ó. Menos 30A com mais 30A, um anula o outro. Sobra só o 25 ao quadrado menos o 36. Só isso, de forma direta. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, tá bom? Então, olha lá, ó. O 25A ao quadrado, ele veio do primeiro termo, sendo elevado ao quadrado. E o 36 veio do segundo termo, também sendo elevado ao quadrado, tá bom? Então, ó, escrito dessa forma aqui, então nós temos o quadrado do primeiro termo, menos, sempre é menos, porque mais com menos dá menos, tá bom? O quadrado do segundo termo. E você pode resolver isso de forma direta, tá bom? Ó, eu tenho, ó, o primeiro termo é o mesmo, o segundo termo é o mesmo. Então, como que eu resolvo? Diretaço. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fechou, ok? É assim que a gente resolve e aplica o produto notável do quadrado da soma pela diferença. Mas vamos ver como é que fica isso no meio de um exercício? Como é que a gente vai usar isso?
Como é que eu vou enxergar, professora? Vamos analisar aqui, ó. Tem o exercício 1. Eu vou ler com vocês, vou encaminhar, vou dar um tempinho para você tentar fazer e a gente volta para conversar daí. Ele diz assim, ó. Um retângulo tem 7m mais 1 de comprimento. Comprimento, ó, 7m mais 1 por 7m menos 1 de largura, ok? É o tamanho dele. Quem é M? M não é metro, tá? M é uma letra qualquer do alfabeto. A, B, C, D, X, Y. M, tá bom? Pergunta, qual é o polinômio que expressa a área desse retângulo? Por que ele perguntou polinômio? Porque tem letra. Eu não vou determinar ao certo o valor dessa área, porque tem letra, mas eu consigo um polinômio que deixa indicadinho ali a área. Como que eu faço isso? Como que calcula a área de um retângulo? Lembra disso? Eu vou dar um tempinho para você tentar rabiscar um pouco aí e a gente já volta para resolver essa questão. Rabiscou alguma coisa? Tem que escrever, gente. Porque a matemática ela é cheia de passos. O primeiro, segundo, terceiro. E às vezes mentalmente você não consegue seguir esses passos. Por isso a necessidade do registro, de escrever, ok? É importante, tá bom? Então vamos lá. Se ele quer saber a área, nós precisamos começar pela fórmula que expressa a área de um retângulo. Muito bem, te dou 3 segundos para você me dizer como que calcular a área de um retângulo. Isso, para você que respondeu. Base vezes altura, ou seja, o comprimento vezes a largura, ou se preferir, a medida de um lado vezes a medida do outro lado. É assim que a gente determina a área de um retângulo. Então, olha lá, eu tenho que o comprimento é 7m mais 1.
e a largura 7m menos 1. Pois muito bem, a área é base vezes altura. Precisa ficar escrevendo essa fórmula? Não, não precisa. A gente escreveu só para a gente lembrar, ok? Então, às vezes é necessário você escrever algumas coisas para ir organizando o seu pensamento. Eu gosto, tá bom? A base, qual é a base? 7m mais 1. Então, coloca ele entre parênteses porque ele é um binômio. O que é um binômio? Duas coisinhas, tá bom? Então, coloca entre parênteses. Vezes a altura. A altura é esta medida aqui, ó. 7m menos 1. Como também é um binômio, escreve entre parênteses, tá bom? Então, eu tenho que a área desse retângulo é dada por 7m mais 1 vezes o 7m menos 1. Mas ele não pediu a multiplicação, ele pediu o polinômio que representa essa área. Aqui eu tenho um produto, ainda não é o que ele quer, tá bom? Então, vamos terminar isso, vamos resolver esta multiplicação. E para isso usamos a ferramenta do produto notável, para não ter que ficar fazendo aquela continha, esse vezes esse vezes esse, o segundo vezes o primeiro termo do outro lado. Entendeu? Usa a ferramenta que é bem mais rápido. Então vai ficar quadrado do primeiro termo é 7m, então vai ficar 7m ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, que é 1. Por que eu pus entre parênteses? Para não esquecer de elevar ao quadrado tanto o número quanto a letra. Não pode esquecer. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. M ao quadrado é o próprio m ao quadrado, não tem o que resolver, não tem o que fazer. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Pronto, tá aqui, ó, lindo e maravilhoso o polinômio que representa a área desse retângulo. Então, a área é dada por 49m ao quadrado menos 1, ok? Assim que você tem o valor de m, você substitui aqui e consegue determinar a área desse retângulo em questões numéricas, tá bom? Mas se eu não tenho, é essa expressão que ele quer, ok? Deu para lembrar? Ferramenta aqui, ó, uma linha resolve, rapidinho, tá bom? Vamos para o segundo? Vamos pensar, hein? Escreva uma expressão simplificada para a área da figura. Área, né? A gente adora misturar a geometria com a álgebra. É muito interessante, pelo menos a gente consegue enxergar alguma coisa, né? Visual, precisa. Então, eu tenho um retângulo roxo e um retângulo verde, tá bom? Se ele quer a área, opa, como é que eu vou fazer? Eu não sei a fórmula para calcular a área de um, sei lá, de um L. Um L deitadinho. Então, o que você faz? Você particiona a figura. Já até deixei indicado, né, pela cor. Calcula a área do retângulo roxo, calcula a área do retângulo verde, vai ficar em função da letra mesmo, não tem problema. E como ele quer a área da figura inteira, você junta as duas. Juntar é uma conta. Que conta que é juntar? Mais, né? Então, você soma as duas daí, tá bom? Eu vou dar um tempinho de novo, vai lá sim, registre, escreve alguma coisa para que você possa fixar esse conhecimento e aprender de verdade, tá bom? Eu já volto.
Essa ficou fácil, né, gente? É calcular a área, então basta que a gente some as duas e some, ok? Então vamos lá. Vamos calcular a área do retângulo roxo. Então eu tenho 4x mais 3 de comprimento, 4x menos 3 de altura. Base vezes altura. Então, 4x mais 3 vezes 4x menos 3. Opa! Desconfia, né? Que você tem a mesma coisa nos dois parênteses, intercalando os sinais de mais e menos. Temos o produto da soma pela diferença. Então, podemos usar a ferramenta que temos. Direto, quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. Eleva ao quadrado número e letra. 4 ao quadrado, 16, x ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Fechou esse? Agora vamos calcular a do verde. Então, também é o retângulo, base vezes altura. A base é x menos 6. A altura, x mais 6. Então, multiplica essas duas coisas. Opa! De novo, temos a mesma coisa nos dois parênteses, alternando os sinais de mais e menos. Vamos usar a ferramenta que temos. Como? Escreve o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. E aqui ficou fácil, porque é só o número, né? X ao quadrado você repete, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Pois muito bem, não terminamos. Ele não quer as duas áreas separadas. Ele quer a área da figura inteira, daquele L inteiro, de toda essa parte. Então você soma a área verde com a área roxa com a área verde. Área roxa, 16x ao quadrado menos 9, mais a área verde, x ao quadrado menos 36. Junta os termos semelhantes, ó. 16x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 17x ao quadrado. E os números? Devo 9, devo 36, estou devendo 45. E essa expressão aqui é a expressão que me dá a área dessa figura em L aí, ó, de toda essa figura. Tá bom? Esse é o polinômio que representa a área. Fácil, né? Ficou tranquilo, não ficou? Você acertou? Muito bem, 10 para você. Vamos para o último? Vamos? Usando o resultado encontrado no exercício anterior, ou seja, nós vamos usar aquele polinômio lá. Esse aqui, ó. 17x ao quadrado menos 45, tá bom? Calcule a área da figura quando x igual a 5 centímetros. Então, o que você vai fazer? Tira a letrinha x e coloca o 5 no lugar e faz a continha. Eu vou deixar você registrar rapidinho aí e já volto para a gente finalizar.
Ficou fácil esse também? Ficou, né? Diga pra mim que ficou. Você vai usar o polinômio encontrado como resposta no exercício anterior. E nós vamos substituir no lugar do x o 5, porque agora ele me deu o valor da letra. A partir do momento que eu sei o valor da letra, gente, não faz sentido a gente continuar usando a letra. A letra a gente usa até o momento em que nós não sabemos quanto vale o número. Sei quanto vale, acabou a festa das letras, tá bom? Nós vamos para a festa dos números daí. Então, ó, escrevendo o polinômio, 17x² menos 45. O que você faz? Tira o x e coloca o 5 no lugar. Só isso, gente, super fácil. Só não pode esquecer, tá? Primeiro resolve a potência. Se você fizer 17 vezes 5 e depois ao quadrado, deu tudo errado, tá bom? Então, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 17 vezes 25, 425. E por último, você retira esse 45, menos, né? Dá 380. A unidade é centímetro, então é a área, unidade de superfície, centímetros quadrados. Ficou fácil, né? Ficou muito tranquilo. Bem suci. Quiser trocar aqui também, você troca, mas não faz sentido, né? Vai usar aqui mesmo. Troca e substitui aqui no polinômio anterior. Tá bom? Resolvido? Entendido? Então tá bom, muito bem. Então o que nós vimos nessa aula, gente? Nós retomamos o produto notável do produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? Como é que você resolve? Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Dessa forma, ó, a mais b vezes a menos b, diretaço assim, quadrado de um menos quadrado de outro. E fechou, ok? Espero que vocês tenham lembrado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado as contas aí, tá bom? A gente se vê na próxima aula, tá bom, galera? Até mais!